de forma que nós vamos cuidar também dele, não é? Porque a GERPEC, que muita gente diz que os faladores, murmuradores, que vai dinheiro lá para o cofre da igreja do Recife, não, senhor, que a igreja contribui, vai para o caixa da convenção. O tesoureiro da convenção não está aqui, mas está o caixa, pastor Edson. Esse jovem pastor aí, que é ovelha nossa desde São Lourenço, não é isso? Vai para o caixa da convenção, não vai para o cofre da igreja mãe, não é? E ali é de onde sai o sustento dos missionários, o auxílio para as viúvas de pastor e para o pastor quando se jubila, porque eu venho nessa igreja desde muito jovem, perto do pastor Leôncio, tive o privilégio de ver pastores que, irmãos, eu não vou dizer o que ele fazia em cima do púlpito, mas não podia se jubilar porque ia passar necessidade. Ia passar necessidade. E era a hora que ele mais precisava de remédio, de cirurgia, de tratamento, e ficava numa situação difícil. E o pastor, tanto o pastor José Amaro, que eu conheci pastor, não é isso? A cidade de Aliança, o senhor deve ter conhecido, né? O senhor urinava em cima do púlpito, se lembra? E não podia ser tirado. Né? Entendeu, irmão? Ele conheceu, não é? E não podia ser tirado. Foi quando o pastor José Leôncio, que não fui eu que criei, não é isso? Pastor Leôncio, antes de partir, ele, antes de entregar, ele criou com a convenção a GERPEC, não é isso? E a partir dali, os pastores, as viúvas, e começou aí a ser cuidado pela nossa convenção. Então isso é feito pela igreja, está estatuído, tudo direitinho, para que as coisas sejam feitas certas. Então agora, é isso, a convenção vai cuidar dele. Amém, meus irmãos? Vai cuidar dele, até o dia que Jesus leve ele. Se ele for no arrebatamento, a gente vai tudo junto cantar lá em cima, né? Mas a gente não tem medo da morte, e se ele for primeiro, a convenção cuida da viúva até ela ir também, não é? E assim é o cuidado da nossa convenção. 5 de fevereiro de 2025. Ontem, dia 4 de fevereiro, o Circo Ambulante. O gestor-presidente com uma caravana numerosíssima, dando despesa a você. Ele sai por aí como aqueles circos ambulantes de antigamente, que, eu vou repetir, hoje tem palhaço, tem sim senhor, às 18 horas, sim senhor. Pois então, irmãos, ele arma o circo, leva, agora está levando o deputado estadual, não se enganem. O deputado estadual, ele está levando, já fazendo a campanha política para enganar você. O gestor-presidente da IEADPE já está usando, além da igreja como um picadeiro, sempre usou como curral eleitoral. E está agora, já começou a fazer a campanha política desde o final do ano passado, tá? Para apresentar o candidato da rachadinha. E é ele, o deputado estadual, o Luiz Mário, o Oscar Dantas, o Antônio Peixoto e outro aí, as pessoas que se envolveram no processo de rachadinha. Isto é uma vergonha. E tem o maior interesse de continuar elegendo essas pessoas. Agora, usa o púlpito para mentir, irmãos. E um irmão liga para mim, irmão Josué, veja que mentira deslavada. Ô irmãos, deixa eu fazer uma pergunta a você. Eu sei que muita gente já abriram seus olhos. Mas qual é a sensação, irmãos, de você ter sobre estes púlpitos da IEADPE um homem mentiroso investido no cargo de presidente? Você vai ver aqui agora o que ele fala da Previdência, da GERPEC, cuida dos pastores jubilados, cuida das viúvas. Você vai ver, irmãos, por gentileza, assistam este vídeo do início ao fim, compartilhem, dê o like e comente para que o YouTube entregue isso, irmãos, ao máximo número de gente. Então, uma viúva de um pastor conceituado, já no fim da idade, sofrendo de câncer, foi-lhe cortado o plano de saúde e a pensão do marido reduzida para um quinto. Então, para que ela
tivesse direito, ela recorreu à justiça e a justiça negou, dizendo que, conforme a contestação apresentada pela IEADPE e CONADEP, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus não tem nenhuma obrigação de pagar tanto salários como plano de saúde e muito menos pensão, diferentemente do que ele fala aí em Gameleira. E eu trouxe uma publicação que eu fiz, estou disponibilizando para vocês, que trata detalhadamente desse processo e mostrando o desastre administrativo que é essa gestão, calcada na mentira, no engano, tá entendendo, irmãos? E no faz de conta. Então, por gentileza, assistam. Hoje são 27 de junho de 2020. Esse vídeo de hoje traz uma informação bombástica. Eu quero apresentar aqui e discorrer sobre um processo judicial ajuizado em 2018 por uma viúva de um pastor que dormiu no Senhor Jesus em 2017. Vamos prestar atenção a todo esse desenrolar aqui dessa documentação, da petição da viúva, da defesa e contestação da igreja, né, que foi acionada, a igreja, IEADPE e a CONADEP. Então vamos ao fato, porque é muita coisa, e você assista esse vídeo até o final, porque você vai ficar surpreendido. Os obreiros vão ficar perplexos. E depois de assistirem esse vídeo, vão procurar agora fazer as coisas com mais a total e absoluta transparência, visto diante de todo esse cenário aqui, de todo esse quadro que eu vou falar para vocês. Pois é, então vamos lá, não é? Veja, o processo aqui é um processo de número tal, está correndo na vara civil da comarca de uma cidade. Eu vou me preservar aqui de não dizer o nome, né, da viúva, do pastor, e dar algumas informações, e os obreiros que quiserem, entrem em particular comigo, que eu vou passar o nome, ou com nossa assessoria jurídica, e vai passar para vocês todas as informações desse processo, número e tudo, e a decisão, tudo com certeza, porque esse processo é um processo público. E vocês vão se surpreender. Vocês se surpreenderão com a defesa da igreja, a IEADPE e a CONADEP, e, sobretudo, com a sentença que a juíza deu ao caso, a decisão da magistrada. Ora, esse processo foi ajuizado pela viúva de um pastor que faleceu no dia 13 de junho de 2017. Um pouco de detalhes sobre a vida ministerial desse obreiro. Esse obreiro, aos 16 anos, tornou-se membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em 1941. Aos 23 anos, casou-se com essa irmã, esposa, hoje viúva, em 1948. Foi consagrado ao diaconato em 1951, com 26 anos, numa cidade aqui do interior de Pernambuco. Até 1982, depois dele ser do diaconato direto para evangelista, consagrado direto a evangelista pelo então pastor José Amaro da Silva, ele percorreu muitas e muitas cidades pastoreando, levando uma vida integral na obra de Deus. Se gastou, ele e a sua esposa, mudando de cidades em cidades, construindo vários templos sérios. Para vocês terem uma ideia, esse pastor era tão conceituado, tão respeitado, tão querido no seio da igreja, que em uma dessas cidades, a igreja publicou um jornal exclusivo sobre a biografia, sobre a vida desse obreiro de Deus, jornal pelo qual o qual foi anexado também ao processo, a esse processo. Ele faleceu em junho de 2017. Seu último salário foi de R$ 14.800, significando a prebenda mais o plano de saúde. Quando ele se jubilou em 2006, a administração atual da igreja não reduziu o salário dele, permaneceu pagando R$ 14.800 da sua prebenda. Pois bem, em 2002, isso fruto, com certeza, de uma negociação e prêmio de Ailton José Alves, para que fazendo a sua campanha, na qual temos informações de pastores que presenciaram a oferta de prêmios, planos de saúde, campos mais rentáveis
e muitos outros prêmios aos obreiros caso apoiassem a sua eleição para presidente dessa instituição. E em função disso, olha, esse plano de saúde aqui, que é um plano top, de 2002, foi contratado para esse pastor e sua esposa. Então a coisa está batendo com a informação que esses pastores, muitos pastores que vivenciaram na época essas negociatas de eleição fizeram. Após a morte desse pastor, cessaram os pagamentos integrais. Então, a esposa passou a receber R$4.000, mais 843 como ajuda de custo para pagar o salário. Isso é uma informação muito importante, porque a igreja não tem critério. Vocês, ministros, não, eu vou discorrer aqui, vou mostrar. Vocês não são protegidos por nenhuma lei. Vocês não são abrigados oficialmente em nenhuma categoria profissional, de tal forma que a administração da igreja faz como ela acha melhor fazer. É por isso que tem obreiros no sertão que ganham R$2.000, enquanto tem outros aqui que ganham 50, 60 mil reais. A gente vai mostrar isso aí. E se a igreja quiser, ela atrasa o salário de vocês, deixam de pagar a vocês e, mediante, conforme aqui a decisão da magistrada, vocês não têm cobertura legal nenhuma. Vamos adiante. Após o falecimento, a viúva, insatisfeita com a queda vertiginosa do seu padrão de vida e a impossibilidade de pagar o plano de saúde, ela procurou resolver isso junto à direção da igreja administrativamente, mas não teve sucesso para isso. Pois bem, em função disso, ela entrou com uma demanda judicial, né, acionando na justiça a CONADEP, que é a convenção das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, de ministros, e a própria IEADPE, e ambas têm estatutos. Eu quero dar logo uma informação aqui. Esses estatutos foram modificados em 2003. Né? O da CONADEP, especificamente, ele foi totalmente redigido novamente, e quem assinou foi Ailton José Alves. Ele é o presidente vitalício da CONADEP. Todos os outros têm, os diretores têm um mandato de 1 ano. O da IEADPE foi totalmente modificado, me parece que em 2002, 2013, eu não conferi bem a data, mas foi redigido para que ele desse amplos poderes e vitaliciedade no cargo. Por aí vocês vão tendo a ideia. Vamos em frente, obreiros, ministros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Então, a advogada da irmã, da viúva, disse o seguinte, em sua tese, para mostrar que a viúva teria direito sim ao plano de saúde integral. Pois bem, enquanto o pastor serviu de grande valia com total exclusividade à igreja demandada, esta sempre garantiu ao pastor uma vida completa de regalias, privilégios, boa remuneração, moradia e lazer, durante o tempo ministerial e após o seu jubilamento, cujo salário não foi reduzido. A igreja faz o que quer e não pode ser contestada por vocês e nem na justiça, porque não tem nenhuma obrigação contratual com vocês. Vão guardando a informação. Aí a advogada diz, com a morte do pastor, a viúva ficou totalmente e completamente desamparada e sem nenhuma cobertura legal previdenciária e muito menos com a cobertura da igreja. Eu quero dar uma informação aqui, o seguinte, nesse processo foram anexados vários documentos, inclusive 2 anos após o jubilamento desse pastor, ele precisou de um internamento, e ao se internar aqui em Recife, após ele estar internado, o hospital teve que mandá-lo para casa porque o plano de saúde estava com 3 meses atrasado e obviamente não havia mais a obrigação do plano de saúde cobrir os custos, então ele foi para casa. Chegando em casa, com certeza ele ficou muito indignado e ajuizou uma ação em 2008 contra a igreja, para que a igreja voltasse a pagar seu plano de saúde. O juiz obrigou a igreja a recontratar seu plano top de saúde da Sul América e pagar todos os 3 meses atrasados, ok? Esse processo foi anexado a esse novo processo movido pela viúva. Ora, nessa obrigação, nesse processo de obrigação de fazer, não fazer ou de sucessão, a viúva, para mostrar que ela tinha o direito de requerer, né, a integridade do plano de saúde, ela disse o seguinte, anexou o processo.
certidão de casamento e óbito, revista da igreja com todo o histórico da vida e biografia desse obreiro, seu esposo, laudos médicos do seu estado de saúde, impostos de rendas 2010 a 2017 do pastor, provando oito declarações de imposto de renda, provando que do salário dele era descontado o plano de saúde. Histórico de pagamento do plano de saúde, essa ação de 2008 e o cadastro de pensionista, viúva pensionista, junto à CONADEP. Irmãos, feito isso, a igreja foi acionada, não é? Acionada, e a igreja, depois de vários acionamentos, conseguiram achá-la, não é? E ela anexou o estatuto da IEADPE, o estatuto da CONADEP, e também fez sua defesa, que eu vou passar a estratificar aqui, analisar minuciosamente, rapidinho, para que o vídeo não fique muito longo. Mas eu quero dizer o seguinte, ó, eu vou abrir aqui um parêntese para fazer os comentários devido, de esclarecimento. Ora, irmãos, uma previdência, para que haja uma previdência, ou seja, um plano que garanta o sustento, não é, de alimentação, material, aquilo que está na Constituição Federal com relação ao salário mínimo, com você, não só a sua alimentação, como veste, lazer, moradia, não é verdade, saúde, não é? Existe nos planos de previdência, que é uma área complexa e multidisciplinar. Para que se faça uma previdência, tanto oficial como privada, é necessário que haja contadores, matemáticos, com cálculos probabilísticos, advogados que conheçam a legislação previdenciária, em finanças, conhecimento na área de finanças, em computação. Por quê? Porque esses planos previdenciários precisam, né, cientificamente fazer um levantamento da população com expectativa de vida e, em função disso, formar uma reserva matemática em cima de todos esses cálculos probabilísticos para que sustentem os associados, os beneficiários, durante toda a sua vida e até levando em consideração a expectativa dele e dos seus beneficiários. E em função disso determina-se o valor que se deve pagar do plano para exatamente que essa reserva matemática não venha a quebrar o plano previdenciário. Eu pergunto, vocês têm uma contribuição, me parece que é 23% dos obreiros do final, não é? Aliás, do sertão, vocês têm uma contribuição que me parece que desconta que vocês mandam 23%, uma parte vai para a Rede Brasil de Comunicação, uma parte vai para a CONADEP, e me parece que 10% para essa caixa previdenciária de vocês, que vocês não têm nenhuma, mas absolutamente nenhuma garantia, nem em vida e pós-morte, as vossas esposas, aquelas mulheres que vocês tiraram a novinha da casa dos pais e prometeram diante de Deus e diante da igreja sustentá-la, ampará-la, compreendeu? E protegê-la durante toda a sua vida e, obviamente, após a morte, você deixar o sustento da viúva. Mas isso, vocês que vivem e sobrevivem da igreja, eu estou falando de pastores que ganham salários pequenos. Essa doença dele e os acordos caíram por terra, usaram de mentira. Meu pai, cada dia que passou, sempre a doença lastrando e abandonado. Então está aqui meu sentimento de revolta. Meu pai chegou... Está com uns 20 dias que meu pai morreu e nenhuma assistência. A assistência foi mínima, apenas um carro que deram lá para ajudar a procurar meu pai, que ele, devido à doença cometida, eles fugiam no mato e ninguém sabia, a gente achou ele morto. Então o pastor não ligou, não deu assistência nenhuma. Está aqui minha mãe desprezada e vou mostrar um pouco a casa que eles abandonaram o presbítero do Zé Nelson. Disseram que se ele viesse para essa casa aqui, diz, venha para uma casa que foi cedida pelo irmão dela, da minha mãe. Diz, vai para lá, com 3 meses nós iremos ceder essa casa, vamos concluir a sua casa. Eles moravam em Floresta, no Campo Floresta Herói. É o seguinte, vocês vão com a casa alugada, que daqui a 3 meses sua casa vai estar pronta. Então foi cedida essa casa. Olha as condições da casa. Se você ver os móveis deles aqui, ó. Acabou tudo. Acabou os móveis. O cupim comeu, isso já desde o ano, já está com 1 ano e 4 meses esses móveis aqui.
entendeu? Jogado aqui por conta. Sabe por quê? Por conta de uma mentira. Lá na cidade de Itacuruba eles tinham um pouco eles ganhavam, mas tinham saneamento básico. Agora vem olhar as condições precárias, onde a mulher do presbítero com ação pastoral se encontra. Banheiro em péssimo estado. Aqui a porta da cozinha. Cozinha de fogão a lenha. Olha as condições do banheiro, onde eles tomavam banho, tomam banho. Aqui é a pia onde ela lava roupa. Entendeu? Isso aqui é uma situação desumana, onde um homem ralou o joelho, orou bastante, entendeu? Orou bastante e o resultado do fim dele foi isso, jogado aqui no mato. Minha mãe hoje tem problema de reumatismo, ela não consegue andar, não consegue trabalhar, o benefício foi cancelado. Vou lutar para ver se ela consegue esse benefício, porque era um auxílio doença. Ela está ali nessa situação. Aqui é a mulher do presbítero, onde a mulher ajudou ele na batalha, orando as orações, e está aqui. Aí, essa é a mulher do presbítero, onde passou 23 orando junto com ele, 23 anos orando na congregação, cuidando de campanha evangelizadoras. Hoje está aqui na roça, nessa situação, abandonada, sem salário, abandonada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, na gestão do pastor Jean e o pastor José Ailton Alves. Por quê? A gente vai ver aqui que os diretores, Ailton José Alves, Luiz Mário, eu não vou pular, mas a gente vai ver que eles não precisam disso. Então, a igreja não tem nenhuma competência, eu digo em termos de profissionais habilitados e capacitados para formar essa equipe multidisciplinar para que mantenham seguramente essa previdência com o dinheiro de vocês. Então é um barco furado do qual vocês não têm proteção própria, não têm proteção da igreja e a legislação não ampara vocês. Vocês vão ver isso na decisão da juíza aqui. Então vamos em frente, porque o tempo parece que corre muito. Visto aqui esse processo, já dei aqui as informações, tá certo? Agora vamos tecer um comentário aqui, antes de entrar na defesa da igreja, que vocês veem como foi cruel, compreendeu? Que nem uma defesa de ímpio usa, né, desses artifícios para convencer a juíza da ausência de direito do reclamante, mas a igreja escreveu e na sua defesa ela vai buscar artifícios que eu nunca vi no meio jurídico, principalmente quando se trata de cristãos. Então veja, meus irmãos, vocês não têm contrato nenhum assinado com a igreja. Vocês, obreiros que ganham 2 mil, 3 mil reais, 4 mil, 5 mil reais, estão vivendo no sertão, ou aqui na zona da mata, ou no agreste. Vocês não têm nenhum direito. Vocês não têm porque vocês não podem reclamar da justiça. Vocês não têm nenhuma garantia e não têm previdência. E vocês estão descobertos porque não há uma lei que regule a profissão de pastor. Por que, irmão Josué, isso? Porque vocês devem sentar com a direção da igreja, colocar tudo preto no branco, saber quais são os vossos direitos, quais são os vossos deveres e também a garantia de que a família de vocês vão ficar amparada. Porque hoje a gente sabe que a igreja, a Assembleia de Deus, em função dos desvios de conduta de Ailton José Alves, há uma migração tremenda de pastores, de obreiros, dirigentes de círculo de oração, todo mundo saindo. Isso significa queda de renda. Muitas pessoas não estão pagando dízimo. E qual é a garantia que vocês têm que vão se sustentar durante toda a vossa vida? Você e sua mulher. Já idosos, quando a saúde começa a se debilitar, os gastos começam a aumentar, vocês não vão ter a cobertura nem da igreja e nem a cobertura oficial. Pois bem, olha, a igreja não tem obrigação nenhuma legal. Paga quanto quiser, como quiser, e não tem justiça que obrigue-a a pagar. Eu estou dizendo isso pela defesa que ela fez junto à magistrada e pela sentença que a magistrada deu. Isto é muito grave. Isto é um problema social. Isto é um vídeo de utilidade pública. Então vamos lá. Ora,
Ailton José Alves e seus diretores não precisam de previdência. Por quê? O patrimônio que ele formou com dízimos e ofertas dá para sustentar e manter sem trabalhar até os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos e por aí vai. Diferentemente de vocês, vocês devem chamar Ailton José Alves e colocá-lo no banco e falar nos olhos dele e exigir segurança, exigir transparência e exigir justiça. Não é verdade? Aquilo que se divide igualmente para todo mundo conforme seus merecimentos, mas não é isso que se faz. Então vamos ver aqui, olha, Ailton José Alves comprou uma casa de praia. Aliás, ele tem uma casa, acho que já vendeu, mas tinha, porque levantamos e postamos aí tudo na internet, não é nenhuma novidade. Uma casa de praia que valia, de 3 pavimentos, que valia aproximadamente R$1.200.000 em Enseada dos Corais. Casa num condomínio mais caro de aldeia, que vale em torno de R$3 milhões. Deixa eu botar aqui. Uma casa que ele comprou por R$4 milhões. Essa casa valia R$4 milhões em 2016. Ele comprou em fevereiro de 2017 por R$4 milhões. Essa casa está localizada no Parnamirim, num dos bairros mais caros de Recife. Vamos lá. Ele comprou uma fazenda em 2010. Essa fazenda hoje vale mais de R$10 milhões. Mais de R$10 milhões. A igreja paga para ele um aluguel de um apartamento em Casa Forte, não é verdade? Num dos metros quadrados mais caros, cujo valor, segundo informações fidedignas, era R$21 mil por mês. Porque esse apartamento tem as portas todas blindadas e tem 5 vagas de carro privativas. O salário dele chega a R$200 mil. Gasta com viagens internacionais o ano todo. R$200 mil é salário que nem todo médio empresário, mas ele tira dos dízimos e das ofertas. Um plano de saúde que é top, cartão corporativo, R$16 mil só para combustível da família dele. Um filho que ele colocou como vice-presidente, mesmo não sendo habilitado nem capacitado para isso, tem um custo mensal para a igreja de R$100 mil. Além disso, tem um apartamento alugado e mora num apartamento que a igreja alugou para ele, cujo aluguel, se ele não estivesse morando, seria R$4 mil, R$4.500 por mês, que entraria no tesouro da igreja. Mas o filho está morando e, consequentemente, aluga o apartamento que é dele e cujo apartamento foi comprado com dinheiro de dízimos e ofertas, como que a gente já mostrou aí, que entra no contra-cheque dele uma quantia de R$7.500 para pagar o apartamento. A esposa dele ganha cerca de R$30 mil por mês, com motorista, com carro, combustível, entendeu? O outro filho, que está nos Estados Unidos, tem uma despesa mensal dessa igreja de R$40 mil. A filha, R$40 mil na Europa e o filho nos Estados Unidos. Então vejam, meus irmãos, diante de tudo isso, ainda falando do pastor presidente, ele está podre de rico, obreiros. Ele não necessita nem de previdência oficial nem privada, porque o dinheiro dele custeia todas as despesas com saúde e até o tataraneto dele, desde que seja bem aplicado. Sabe por quê? Agora, veja a segurança dele. Tem uma associação chamada ACLC, Associação de Comunicação, Literatura, Associação Cultural de Literatura e Comunicação. Essa associação engloba a Rede Brasil de Comunicação, engloba a Berea, engloba possivelmente as rádios, eu não tenho certeza, mas com certeza sim, a MFM e o AD News. Não entra dinheiro de comerciais. Além disso, dinheiro de camisas, inscrições em simpósios, em seminários, escola bíblica de obreiros. Olha, é uma montanha de dinheiro que não entra no tesouro da igreja. Se entra, ele precisa provar. Tivemos acesso ao balancete de 2015 dessa ACLC. E para vocês terem uma ideia, essa ACLC movimentou, aliás, tem um patrimônio contábil, não é? Um saldo contábil, isso em 2015, de quase R$7 milhões. E o movimento de caixa dela foi mais de quase R$4 milhões. Isso é prestado conta à igreja? Isto é muito grave.
Olha, eu quero dar, esse vídeo vai ficar longo, mas é importante. Eu quero dizer o seguinte, não entra dinheiro, olha, dinheiro de camisa, dinheiro de simpósios, dinheiros de taxas disso, daquilo, compreendeu? Uma série de coisas, para onde vai esse dinheiro? E uma informação importante é que, veja só, em 2015 foi acionada, foi ajuizada uma ação de um trabalhador da rádio, da Rede Brasil contra a igreja, a respeito de direitos autorais. E ele está cobrando a advogada de 2015 para cá, pasmem vocês, apenas do Ademir, R$1.000, supondo que a igreja tenha 800 mil membros, supondo que se venda 700, eu fiz esse cálculo, 700 jornais por mês, de 2015 até 2020, a igreja faturou apenas com a Adenils, que fica vendendo aí a R$2, 84 milhões de reais. Por que, irmão Josué, você está dizendo isso? Porque toda essa soma de dinheiro, todo esse dinheiro não dá garantia, não dá sustentação a vocês, dá a Ailton José Alves. Vamos em frente. Então, o autor de um desenho animado para criança, não é, está cobrando participação em direitos autorais da igreja e entrou com essa ação. Só para vocês terem ideia, só de indenização ele está pedindo 150 mil, além de uma participação sobre a venda do Adenils, que tem um trabalho dele, que ele foi demitido porque foi para outra igreja e continuou sendo publicado no Adenils um trabalho seu assinado por outra pessoa. E muitas vezes ele cobrou da igreja resolver administrativamente, a igreja resolve de hoje, resolve de amanhã, não resolveu, ele ajuizou uma ação contra a igreja. Então está aqui, o Ailton José Alves não precisa de previdência oficial nem de privado, tudo em cima de dízimo. Eu conheci Ailton José Alves em 1980, trabalhando no Banco Itaú de Afogados, como caixa no banco. Eu tenho um irmão que era praticamente o tesoureiro do banco e eu ia lá, né, no banco, e Ailton José Alves estava para tirar o sustento da família. No início da década de 80, tem que trabalhar em pé 6 horas, e a gente sabe que banco privado não paga bem. A sua mulher é professora, mas hoje ele tem um patrimônio exorbitante, adquirido em cima de dízimos e ofertas e negociações com todos esses processos aqui que eu estou dizendo, de rádio, de televisão, de seminário, de taxa, de publicações da Berea. Eu estou de posse do balancete, entendeu, meus irmãos? Eu ia fazer um vídeo exclusivo para isso, mas estou já dizendo aqui, é um dinheiro, é uma soma de dinheiro tremenda. E a CLC, que é uma associação que engloba a administração, vou repetir, da Berea, da RBC, do Adenils, das rádios, entendeu? É muito dinheiro, e isso ele precisa dizer se entra na igreja, se não entra, para onde foi, o que foi feito, entendeu? E essa CLC, ela pode abrir conta, tirar empréstimo, assinar cheque, demitir pessoas, a igreja não sabe de nada disso. A CLC engloba todas essas empresas. Quem é o presidente do Conselho Deliberativo com cargo vitalício? Ailton José Alves. Quem é diretor? Ailton José Alves Júnior. Daí a DPE. Quem é o presidente? Ailton José Alves. Quem é o vice-presidente? Ailton José Alves Júnior. Da CONADEP. Quem é o presidente? Cargo vitalício. Ailton José Alves. O que é isso? Ailton José Alves monopolizou o patrimônio, monopolizou os cargos, altos cargos, com família, nepotismo. É bom dizer também que a sua nora, a esposa de Júnior, é assalariada pela igreja com a despesa de uns 15 mil reais. Entendeu, irmãos? A irmã da mulher de Júnior também é empregada do gabinete desses deputados da igreja. E vocês, pastores, o que é que vocês têm? Qual a garantia? Qual a previdência? Qual o plano que vocês têm? Essa casa, complementando de Ailton José Alves, aqui no Parnamirim, que vale cerca de, hoje, uns 5 milhões de reais, se ele não mora, está desocupado, mas se ele for alugar, alugar é 25 mil reais. Então ele precisa de previdência privada? E eu quero complementar a informação. Depois que pesquisamos, me parece que a casa de Enseada dos Corais ele vendeu, e a fazenda, na época que descobrimos e pegamos certidão, uma fazenda que em média valia 10 milhões, de 8 a 10 milhões em 2018, estava imediatamente à venda
por 2 milhões e 300. 2 milhões e 300 era só uma mansão. Vocês vão ver aqui, dentro da fazenda, como é que uma fazenda com mais de 43 hectares, mais de 43 hectares, se você pegar esse terreno do Templo Central, ele tem 15 mil metros quadrados, se você fizer uma conta rápida, ele tem 1,5 hectare. Então, a fazenda de Ailton José Alves são mais de 30 vezes por alto o tamanho daquele terreno onde ia ser construído o megatemplo. Com toda a infraestrutura, como é que bota a venda por 2 milhões e 300, Ailton José Alves? Você queria se livrar da fazenda a qualquer custo? Já deve ter vendido, porque por esse dinheiro até até tem gente aí muito mais, que poderia comprar esta fazenda. Pois é, vamos em frente. Ora, está aí a situação econômica e financeira de Ailton José Alves, diferentemente, Obreiro, de você, que está à mercê da sorte, porque nenhuma juíza vai lhe dar, porque ela não tem parâmetros, ela não tem lei. A juíza, ela trabalha, o judiciário, o juiz trabalha em cima de leis, de normas, e se não tem nenhum regulamento para a função de pastor, para a relação pastor-igreja, ministro-igreja, tudo é em função, vocês vão ver dos estatutos redigidos por Ailton José Alves e assinado por ele. Então vocês estão a ver navios, e a família de vocês não merecem isso. Vocês têm que enquadrar esse ministério da Igreja Assembleia de Deus, esses diretores, e botar o preto no branco, porque isso é uma questão não só de pessoal, mas é um problema social, porque quando vocês estiverem doentes, vocês vão fazer o quê? Ir para a UPA, para o INSS, vocês não têm nenhuma garantia. Eu estou fazendo um trabalho de utilidade pública para vocês. Então vamos lá. Olha, o Luiz Mário, com salário de aproximadamente 46 a 50 mil reais. Os filhos dele são todos empregados e trabalham em gabinetes dos vereadores, deputados estaduais, deputados federais. A mulher dele ganha 4 mil, ganhava 4 mil da igreja, recebe dinheiro para combustível, dinheiro para apartamento, dinheiro para... uma infinidade de coisas, e vocês recebem isso. Ele precisa de previdência, ele com esse salário ele tem garantia futura. Então vamos lá, o Samuel Oliveira, esse dissimulado, calado, tá entendendo? Aquele que mesmo disse assim, olha Ailton, levanta-te porque a ti pertence esse negócio e nós seremos contigo. Que negócio? Para cometer essas injustiças com os obreiros? E você calado, Samuel Oliveira, se posicione. Você tem que ser responsabilizado por essa questão dessa previdência, entre aspas, também dos obreiros, porque você foi vice-presidente e está assistindo tudo calado. Eu, Josué Augusto, não estou ganhando um centavo para fazer isso, mas me sinto impelido para combater essa injustiça e esclarecer as pessoas. E a gente ainda era chamado de filho do diabo, filho de Satanás, que estávamos nos levantando contra o anjo da igreja, o escolhido de Deus. Não é verdade? Então vamos lá. Ora, o Samuel Oliveira, já falei, o Simas Dias, salário de mais de 30 mil reais. Filhos trabalhando na igreja, sendo assalariados. Tem pastores que ganham 2 mil reais e precisa ver esse vídeo e começar a se organizar nesse sentido. O Oscar Dantas, ele ganha mais de 33 mil reais, é o primeiro tesoureiro. A sua mulher, denunciamos aqui que ela é funcionária pública e foi cedida ao gabinete de Adalto para não fazer nada, ganhando sem trabalhar. Aliás, sem trabalhar, prestando serviço ao Estado que a remunera. Entendeu? Essa é a informação que a gente tem de agentes que trabalharam na tesouraria da igreja. O Sérgio Correia, 20 mil reais, pertence à diretoria da igreja. O Valdemir Farias, gestor de Petrolina, mais de 33 mil reais. E diga-se de passagem, viu, obreiros? Com apartamentos pagos, carros à disposição, planos de saúde caríssimos, entendeu? Uma série de regalias que vocês não têm. Então eles podem muito bem formar o seu plano de aposentadoria, coisa que vocês não têm. Bem, tem dinheiro para fazer frente à previdência de vocês? Tem, pelo menos tinha, não sei agora porque os dízimos estão caindo e após a pandemia o cenário é incerto porque os crentes estão tudo migrando, fugindo desse jardim artificial cujas flores perderam perfume.
porque estão indo para a de Seara, para a de Adoração e para a Rio da Esperança, para a igreja do pastor André também, que esquecemos de falar, mas o pastor André foi evangelista de nossa igreja e hoje é pastor da igreja Betel, Assembleia de Deus Betel, na avenida PE15, entendeu? Na rodovia PE15. Então todos esses pastores têm saído. Vamos lá, tem dinheiro? Tem. Porque são templos suntuosíssimos, construídos em todo o estado de Pernambuco. E ele fazia questão de dizer, estamos inaugurando, levava prefeito, levava governador para mostrar o quê? Poder. E vocês pagando a conta. A viúva vai pagar a conta no final. Frota de automóvel. Ele disse aí, vocês pesquisem naquelas ações onde ele está depondo, que pegou a igreja com poucos carros e hoje tem uma frota de mais de 200 veículos. Contrato de advogados para processar irmãos. Segundo informações, chega a 2 milhões de reais de despesa ou mais com advogados. Para quê? Para processar irmãos, porque estava denunciando essas arbitrariedades, essas possessões e essas explorações do que não é dele. Então ele usa o dinheiro da igreja para processar irmãos, compreendeu? Acusando-os de calúnia e difamação. E vocês tudo calado? Vocês vão pagar o pato, se não vocês, a esposa de vocês. Um contrato altíssimo com uma empresa de segurança particular, para dar segurança particular a Ailton José Alves. A informação é que é mais de 200 mil reais por mês. Para quê? Vai para audiência com segurança particular. Vai para casa, em casa tem segurança particular. Na casa do Júnior, segurança particular. Fora motorista, compreendeu? Na igreja, segurança particular. E outra, e são militares da ativa. Isso já tem uma denúncia até na Polícia Federal. Então o dinheiro, olha, escoa tudo para aí. Vamos mais. Então não é coisa pouca, né? A informação é que só em Petrolina chegaram 10 Onixes novos para os coordenadores, onde Valdemir Farias, o dissimulado lá que vive aí idolatrando Ailton José Alves, ganha 35 mil reais, fora a residência avantajada, que se o crente chegar, bater palma lá no portão, ele não escuta porque a distância é muito grande. Essa é a informação que eu tenho. Então vamos ver. O templo, o megatemplo, vocês viram a maquete? Uma área de 15 mil metros quadrados para ser construído. Dinheiro que 12 milhões custou só aquele terreno. Além disso, até Heliponto tinha. Ailton José Alves é tão exaltado que ele já estava prevendo. Ele vinha das viagens dele, né, do exterior, vinha para o aeroporto, para não vir no meio da pobreza. Ele pegava um helicóptero no aeroporto e pousava em cima do templo e descia. Ou lá no seu condomínio, que com certeza tem Heliponto, que é um condomínio de luxo. Então veja onde estava sendo empregado o dinheiro. E pasmem os senhores. Pasmem os senhores. Tirar dinheiro de dízimos e ofertas, como já temos denunciado aqui, porque só em 2014 o que se viu foi 50 mil reais. Entrou Luiz Mário e Adalto na tesouraria. Oscar Danta cedeu o dinheiro em cédula, dinheiro vivo, e eles saíram com a sacola cheia de dinheiro para gastar na campanha de Adalto. E vocês, vivendo numa situação dessa, confiando, não, porque Jesus abençoa, Jesus dá, mas você deve ser, a Bíblia diz, olha, Osés e Isaías, o meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Eu costumo dizer, não, Deus vai resolver. Não vai não, porque o que é para a gente resolver, quem tem que resolver é a gente. 6 milhões de judeus, os filhos da promessa, foram sacrificados com as mortes mais cruéis possíveis. E Deus do seu alto trono poderia mandar um anjo, mas não mandou, porque eles têm que arcar com as suas responsabilidades. Você colhe o que planta. 6 milhões de judeus, como é que Deus vai intervir na direção da igreja para dizer, dê isso aqui, aquele pastor, dê isso, aquilo? Você é que tem que colocar os pontos nos is, meus irmãos. Chamarem Ailton José Alves e fazer todos esses questionamentos, porque ele não tem o direito de administrar com uma caixa fechada os recursos da igreja. Vocês têm tanto direito quanto ele. Compreenderam? Pois bem, concluído aqui esse parêntese que eu falei, vamos falar agora rapidinho sobre a defesa da igreja, que vai ser rápido, do processo da viúva.
para não pagar o plano de saúde e depois comentarmos aqui ligeiramente também a sentença. Aí é que vocês vão ver que todo esse meu argumento foi fundamentado na decisão, na sentença da magistrada. Ele diz o seguinte, eu vou ler os títulos aqui da falta de previsão interna para pagamento de plano de saúde. Aí ele justifica aqui, tá certo? Vamos lá rapidinho. Eu quero ler, quem quiser, vá lá e pega o processo. Eu quero ver o seguinte, aqui na página 4, na defesa de Antônio Peixoto como advogado da igreja, ele usa uma expressão que eu nunca vi essa expressão. Eu costumo ler decisões judiciais, eu costumo ler processos judiciais, frases célebres ditas por promotores, por advogados, tem umas até hilárias, mas isso aqui no contexto da igreja, tratando de uma viúva que está reivindicando, se ela não tem direito, tudo bem, o estatuto da igreja, vocês vão ver que a magistrada lança a mão para decidir do estatuto da CONADEP, redigido e assinado única e exclusivamente por aí do José Alves, nenhum pastor assinou o da CONADEP, e daí é a DPE. Mas vocês deveriam ter o quê? Condições e transparência para dizer, olha, vou lhe dar uma remuneração equilibrada em função de todos esses gastos indevidos e supérfluos, com templos, com carros, viagens para o exterior, manutenção de filho nos Estados Unidos, manutenção de filha com a pseudo-missão, deveria dar a vocês um salário compatível com o mercado e que vocês pagassem a previdência oficial ou fizessem uma previdência privada. Mas não, vocês estão à mercê da sorte. Então, olha, o Antônio Peixoto disse o seguinte, depois de apresentar a defesa dele, defender uma tese, mostrar os argumentos, estatutos, a lei previdenciária em vigor do Brasil, ele diz, portanto, a autora ateia fogo ao próprio corpo com sua pífia alegação. O que se diz com devido respeito. Que respeito é esse, Antônio Peixoto? Para dizer que a viúva de um pastor considerado respeitado, obreiro, ateia fogo? Uma expressão meio chula, descabida, indevida, antiprofissional. Ateia fogo no seu próprio corpo. Meu irmão, faça isso não, meu irmão. Aprenda a ter uma linguagem adequada para uma pessoa que é transformada, regenerada pelo Espírito Santo de Deus. Ou você aprendeu com quem isso? É a escolinha de quem? De Ailton José Alves, que diz que pisa no pescoço e separa a cabeça do tronco. Na terra que eu piso nem grama nasce. Meu irmão, faça isso não. Mas vamos em frente. Aí ele assina aqui, o advogado da igreja, 6 de março de 2019. Antônio Peixoto da Silva Filho, representando a CONADEP e a DPE. Eu não tratei, por exemplo, com mais detalhe lá, porque a juíza, na decisão dela, ela vai se referir exatamente à defesa da igreja. Então vamos lá agora pegar rapidinho aqui a sentença final, né? A decisão da magistrada. Aí vocês vão ficar de queixo caído, que foi que a magistrada disse, é onde eu fundamentei a minha análise para dizer a vocês que vocês estão vulneráveis, descobertos, não somente vocês, porque enquanto vocês forem vivos, suas esposas estão esperando de vocês o sustento e a sua manutenção. Mas vejam aqui a decisão da magistrada. Sentença. Aí ela fala aqui, né, do pedido de tutela, que ela negou a tutela antecipada. Ela fala aqui, escreve qual foi o pedido, tá certo? As alegações, tá certo? Da irmã. Quem quiser detalhe, entre em contato comigo, com nossa assessoria jurídica, que vão passar detalhe para vocês, obreiros, tudo aqui. Contestação, o que foi que a igreja disse, apresentada pelos réus, a contestação, veja, pelos réus, alegando em suma, que as demandadas, quer dizer, CONADEP e IEADPE, são entidades sem fins lucrativos, sendo sustentadas unicamente por dízimos e ofertas voluntárias dos seus membros, que está caindo e vai cair. Por quê? Porque os crentes vão para a DCEARA, para a de adoração, para a Rede Esperança, para a Igreja Betel, do pastor André, entendeu? Muitos estão deixando de pagar os dízimos, de entregar por conta do mau uso feito por essa administração, gasta regaladamente, sem prestar conta,
Entendeu, meus irmãos? Então, ela diz que a igreja vive de dízimos e ofertas voluntários. Agora preste atenção, que no âmbito interno das demandadas há um modo, forma e competência própria para decidir, olha, tá vendo? Forma e competência própria, não é regulada por nenhuma lei, por nenhuma norma, por nenhum princípio jurídico. É claro que tem o esboço dela dentro do Código Civil e dentro da Constituição Federal, que inclusive nós estamos com duas ações, uma na 13ª e outra na 24ª, pedindo inclusive a anulação de alguns artigos desses estatutos que são constitucionais. Então vejam, decidir como será feito, olha, por forma e competência própria, isso é muito grave, para decidir como será feito o pagamento de ajuda aos que são jubilados após o labor na obra de pregação do Evangelho, como acontece com todas as entidades e natureza religiosa. O Peixoto dizendo, e ela está aqui redizendo, aliás, dizendo novamente o que Peixoto diz. Caso falecido de natureza religiosa, caso do falecido esposo da autora, e que não há previsão interna para pagamento do plano de saúde aos jubilados, mas que uma exceção foi dada para o falecido, porque pagou-se a ele até a sua morte, e normalmente quando é jubilado se corta. Afirmou que quando a pessoa decide se tornar membro da igreja, adere ao conjunto de regras que a preside, e esse regime encontra-se plasmado no respectivo estatuto. Você sabe qual é o estatuto? O mesmo se dando com relação à CONADEP, que o falecido pastor, quando em vida, firmou compromisso com as demandadas e sabia das normas que regem a Caixa de Assistência e sem qualquer coação ou vício concordou com as regras existentes, que quando da jubilação do falecido esposo da autora, ele aqueceu com os ditames que foram impostos. Afirmou ainda que a relação com o falecido pastor não se tratava de um vínculo, olha só, empregatício, não possuindo a autora condições para exigir das demandadas que assumam o pagamento pleiteado por absoluta falta de previsão legal, seja interna ou mesmo externa, e que a autora sequer citou uma legislação, tá vendo você, que viesse minimamente amparar o seu pedido. E a juíza entendeu que a igreja não tem obrigação, não somente de pagar, de deixar de pagar plano de saúde, como também pensão. E que ela bota entre aspas, que não é pensão, isso é muito grave. Alegou também que ainda existe direito adquirido, não tem, você pode, como é o caso do pastor, trabalhou 50 anos, ainda existe direito adquirido, uma vez que a autora não foi parte do processo de seu falecido marido, não podendo ser estendido os efeitos daquele processo a este que naquela ação ia ré por aí, né? Pugnou pela improcedência da ação, daquele processo de 2008. Juntou documentos que as demandadas demonstraram que os valores pagos a título de prebenda ministerial, mais o benefício de plano de saúde, resultou de um acordo bilateral entre o pastor e as demandadas, e que diante das declarações do imposto de renda, de cujos acostado aos autos, os valores para o pagamento do plano de saúde foram incorporados à prebenda do seu esposo. Vamos lá, o relatório. A juíza dá o relatório, não é? Faz a sua fundamentação e dá a sentença. Vamos ver o relatório. Trata-se de uma ação de obrigação, pediu 4.800, alegou, né, dizendo 4.000, mas pedindo o auxílio doença. Me desculpe a pressa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Afirmou que em virtude, de estar acometida por neoplasia maligna de mama, olha a gravidade do caso, e precisando de tratamento intensivo até 2020, a ação foi de 2017. Conforme exames e laudo médico, o valor recebido não cobre as despesas básicas da autora, estando sem assistência necessária da igreja, que desde 2002 arcava com o pagamento integral do seu plano de saúde. Vamos lá. As réis, por sua vez, alegaram impossibilidade financeira, não tem previsão legal, não é? Vamos lá, o artigo tal, ela fundamenta, aqui, depreende-se dos fatos e documentos acostados aos autos que o esposo da autora era membro da igreja e atuava como pastor evangélico, prestando assistência religiosa, relação de natureza, espiritual e vocacional. Não é uma relação empregatícia nem de contrato, vamos dizer assim, bilateral. Não existe um contrato que regule essa relação. Vocês são aleatórios. Veja o que ela vai dizer.
De fato, a igreja lhe efetuava o pagamento de certa importância mensal que visava garantir a sua sobrevivência e de sua família, para, por certo, oferecer-lhe maior disponibilidade para se dedicar aos trabalhos na igreja, até em vista do ofício que desenvolvia. No entanto, o pagamento dos referidos valores consistia em ato voluntário. A juíza está dizendo isso. Em ato voluntário da igreja, que os pagava espontaneamente ao esposo da autora. Espontaneamente, voluntário e espontaneamente. Não tem que dizer que vai pagar 10 mil, 15 mil, 20 mil, não. Paga quanto quiser e não há lei que obrigue a pagar mais do que 2 mil, por exemplo, como vocês recebem aí, 1.500. Vai brigar o quê? Se a igreja paga voluntariamente, se vocês aceitaram voluntariamente, se não... Está vendo como é perigoso? Ailton José Alves está fora de tudo isso. A sua diretoria também, porque tem um patrimônio exorbitante. Já falei aqui que a casa de Ailton José Alves dá para pagar uma previdência de 25 mil reais, uma aposentadoria vitalícia. Então vamos lá. Que os pagava espontaneamente ao esposo da autora, sem se tratar de contraprestação, de forma que o valor que aproveitava a autora provinha da mesma liberalidade. A igreja dava porque queria, porque era boazinha, não tem nenhuma obrigação. A juíza está dizendo, seu salário, pastor, a igreja não tem nenhuma obrigação de pagar. Imagine a viúva. Então vamos lá. De forma que não pode este juízo compelir os réus a pagarem em favor da autora o valor integral do seu plano de saúde. Plano de saúde, mas ela falou também que a prebenda deixada pelo pastor não é obrigação da igreja. Então vamos lá. Apresentou também a autora no documento demonstrasse que houve alguma relação contratual específica entre as partes, que demonstrasse que assumiram a obrigação, hora pleiteada, papapá. Vale ainda apresentar, pronto. Veja só, vale ainda acrescentar que o Estatuto da Igreja não previu qualquer benefício correlato, ao contrário. Consta no seu artigo 127 que os membros e seus familiares, bem como seus herdeiros, não poderão reivindicar recompensa por quaisquer tipos de benefícios que porventura tenham feito à igreja. A relação que a juíza vai julgar é essa, que você assinou, aceitou, pronto. Então está dito ali, foi registrado em cartório, é o que vale. Da mesma forma, o artigo 81 do Estatuto da Convenção das Assembleias de Deus de Pernambuco dispõe: os convencionais, seus familiares, bem como seus herdeiros, não poderão reivindicar quaisquer tipo de benefício que porventura tenham feito a CONADEP. Aí ela diz: a igreja é uma entidade sem fins lucrativos, sendo sustentada unicamente por dízimos e ofertas voluntárias dos seus membros. O pastor, olha só, ao decidir se tornar membro da igreja, aderiu ao conjunto de regras dos respectivos estatutos das réis. Não pode a autora agora obrigar as réis, após o falecimento de seu esposo, a manter os pagamentos que a igreja efetuava em favor de seu esposo. Ou seja, os pagamentos. Aí você vê que agora não é mais só o plano de saúde. Os pagamentos. Vamos lá, você vai ver. Observe-se ainda que a autora se beneficiava do valor do plano de saúde, que até o último pagamento antes do óbito consistia, isso em 2017, olha como era caro, 3.533,64, dado em função do apoio, com certeza, à eleição de Ailton José Alves, não é? Após o falecimento do seu esposo, a igreja reduziu o pagamento para um valor de 843, poderia até deixar de pagar, mas em contrapartida passou a pagar R$4.000 a título de pensão. Porque a título de pensão, entre aspas, que não é, o que representa um valor condizente ao referente custo com plano. Ou seja, o que, é que a juíza está dizendo? Pega esses 4 mil de uma pseudo-pensão que a igreja paga voluntariamente por liberalidade, mais os 840 e pague seu plano de saúde. Agora, não coma, não vista, não more, não pague a luz, não pague água, não pague ninguém para fazer seus serviços, não compre seu remédio, pague só seu plano de saúde. É isso que está dizendo aqui. Assim, depreende-se que, percebendo o autor os valores de 843 mais 4 mil, né, sob rúbrica de pensão, entre aspas, que não é pensão, é voluntariedade, entendo que se trata o somatório dos valores de quantidade suficiente a cobrir os custos com o plano de saúde da autora, sendo que ambos não poderão ser retirados, olha agora, não poderão ser retirados da autora sob pena de furtar a legítima expectativa de pagamento de valores reconhecidos como direito da autora pela igreja
após o falecido, ou seja, porque a igreja já vinha pagando, criou uma expectativa, em função dessa expectativa ela ordenou que mantivesse, mas por uma decisão que às vezes o juiz também para julgar, muitas vezes quando não tem lei, ele vai buscar o censo, vai buscar outros exemplos, costume na sociedade, uma série de coisas. Então vamos lá. Assim, em que pese, este juízo não possa condenar os requeridos em pensão por morte vitalícia, tendo em vista que este se trata de um benefício, olha só, previdenciário que deve ser pleiteado junto ao INSS, nas hipóteses legais. Também entendo que a igreja não poderá retirar mais a contribuição, mas podia, a contribuição agora oferecida, a autora do valor sob a rúbrica de pensão, tá vendo? E de ajuda de custo, tendo em vista que as RES criaram a legítima expectativa de pagamento dos referidos valores à autora, o que equivaleria a um comportamento contraditório, em violação ao princípio do venire contra factum proprium. Uma expressão em latim, precisava pesquisar direitinho, traduzir isso aí. Pois bem, então vamos lá. Também não há de que se falar no direito adquirido da autora por força da sentença prolatada nesta vara nos autos tal, porque invocando o processo de 2008 do seu esposo, que não garantiu, aquela sentença não foi estendida a ela, uma vez que a sentença homologou o acordo entre o esposo e o requerente no Plano de Saúde Sul-América. Aí sai dizendo aí, portanto, considero a parte a autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito em relação ao direito de complementação do seu plano de saúde, nos termos, a presente demandada não merece prosperar em parte. A presente demanda não merece prosperar em parte. Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos da autora, devendo os réus apenas manter o pagamento do valor de 4.000, sob a rúbrica de 846 a título de ajuda de custo de forma vitalícia, e extinguir o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, do Código do CPC. Condeno ambas as partes em custas e honorários de 10%, ou seja, até os custos, a juíza disse que quem vai pagar é você, viúva. Tá certo? Essa sentença está assinada com a data de 10 de março de 2020, juíza de direito. Então está aí, meus irmãos, o vídeo ficou muito grande, mas é uma coisa de altíssima importância. Então, sentem com a CONADEP, com a diretoria da igreja e procurem que toda essa coisa faça-se com equidade, senão vocês vão ficar a ver navios. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.